O conceito de patrimônio histórico envolve uma consciência histórica e uma eterna disputa de significado. Histórias que são construídas com cada tijolo da nossa estação ferroviária. Muitas vezes ofuscam ou apagam a participação dos trabalhadores que a ergueram. Quando um patrimônio é tombado, ele se torna um registro para o presente e para a posterioridade, materializando as vidas que levaram o Espírito Santo do Pinhal a um lugar de destaque no mercado internacional do século XIX. Para além de uma elite cafeeira, simplesmente. Contudo, há uma memória ofuscada da estação, seu uso cotidiano perante a população local, a vida e o trabalho que lá ocorriam e que também fazem parte da história desse patrimônio. Essa cultura criada em volta da estação ocorre até mesmo depois de sua desativação. Porém, com a desativação da ferrovia e sua importância econômica perdida, parte dessas memórias são relegadas ao possível esquecimento. Por isso surge o projeto Estação Memória, qual um dos principais objetivos é justamente esse: dar voz a todas as possíveis memórias do que foi e também o que é atualmente a estação. É necessário pensarmos para quem o projeto é feito e de quem são essas memórias, já que ele só faz sentido se for para todos os pinhalenses e suas diversas gerações. Eis a importância da educação e também do estudo de história para evidenciar essas múltiplas representatividades que um mesmo patrimônio pode possuir. Afinal, o patrimônio é, além de uma construção social, uma prática eminentemente política. Portanto, é papel não só de educação, mas também de cidadania, garantir o pertencimento ao patrimônio, para que o mesmo se torne um bem público, da população para a população. Qual o motivo da criação da ferrovia? O principal motivo foi por causa da economia da cidade, que dependia da produção de café. Com a construção dos trilhos, o escoamento do café para o Porto de Santos se tornou mais eficaz. Quem está por trás da construção da ferrovia? Francisco Antônio Rosas, José Ribeiro da Mota Paz e João Elisário de Carvalho Montenegro criaram uma empresa denominada Companhia Carris de Ferro Pinhalense, que levantou capital, contratou engenheiros e trabalhadores. A obra começou em 13 de outubro de 1886 pelo empreiteiro Nicolau Heder. A inauguração da obra se deu em 30 de setembro de 1889. Iniciou o transporte, carga e passageiros em 1º de outubro do mesmo ano. Sua extensão era de 37 quilômetros. Qual a função da ferrovia e o modo de trabalho? Os trilhos representavam o escoadouro da produção de Pinhal a Mogi Guaçu. Transitavam mercadorias como café, cereais, fumo e etc. E vinham de Campinas, São Paulo e Santos o açúcar, sal, trigo, tecido e chapéus. E a forma de trabalho era de vigia noturno, tomando conta da estação. O trabalho de maquinista, manobrando a Maria Fumaça. Na bilheteria, o trabalho foi até 31 de dezembro de 1960, quando ela foi desativada. Quando aconteceu o fim das atividades na estação ferroviária? O fim foi em 31 de dezembro de 1960, quando foi desativada, e seus funcionários foram transferidos para Ribeirão Preto. Em 1967, houve a retirada dos trilhos. O edifício foi mantido em estado de total abandono. Como a estação ferroviária se tornou patrimônio histórico? Em função do abandono da estação e diante da possibilidade da sua demolição, tendo em vista que, apesar da sua importância crucial para a história do desenvolvimento econômico do município de Espírito Santo do Pinhal, nada garantia sua integridade física, a não ser o seu tombamento, em 1992.
A Associação Pinhalense de Cultura solicitou ao Condefat, em 1992, o tombamento do conjunto urbano, com mais de 10 imóveis. O Palácio do Café, em 1894, a atual Delegacia de Polícia, de 1926, o Cine Teatro Avenida, de 1927, o Museu e Biblioteca Dr. Abelardo Vergueiro César, de 1943, a Estação Ferroviária, de 1889, o Casarão, de 1879, a Residência de Arnaldo Dávila Florense, a EMEI Irene de Oliveira, do final do século XIX, a fachada da loja Brentegani, a Casa Afonso Rótulo, de 1905, e também a Escola Estadual Dr. José de Almeida Vergueiro, de 1897. Como está a ferrovia hoje e qual o funcionamento? A estação ferroviária será um espaço de produção de cultura, arte e lazer. Um local que a população pinhalense e turistas poderão visitar e interagir. Onde há memórias e histórias. Cada visitante pode fazer também sua própria história a partir dela. Falando em memória e história, vamos lembrar do historiador Pierre Nora, que acredita que uma das questões significativas da cultura contemporânea situa-se no encruzamento do respeito ao passado, seja ele real ou imaginário, e o sentido de pertencimento a um determinado grupo entre a consciência coletiva e a preocupação com a individualidade, entre a memória e a identidade. Nossas memórias, ricas de nós mesmos, somos causos, individualidades, realidades. Ao longo dessas entrevistas, vamos nos deparar com 7 realidades diferentes. Realidades donas de nossa história, de nossos afetos, de novos e velhos afetos. Aqui vamos destrinchar como esse patrimônio se fez importante para entendermos quem somos em nossa própria história, como trabalhador, a criança que rodeava o local e aqueles que nem sequer o conhecem fazem parte da nossa Estação Memória. Pertencendo ao patrimônio de fato e apegadas à cultura. Os trilhos carregavam café até o Porto de Santos, levavam pessoas por toda a malha ferroviária, mas também espalharam arte, tal como espalharam fumaça no ar. Uma estação ferroviária é o local de passagem de milhares de pessoas que carregam suas bagagens e histórias com todo carinho pelos caminhos percorridos. E na estação ficam registradas as suas lembranças de vida. Quanta magia uma estação ferroviária não guarda! Quantas lembranças de boas viagens e caminhos percorridos ela registra em suas paredes e ladrilhos. São fragmentos de memória, correndo pela estação como fantasmas, numa dança eterna entre passado e presente. Além das memórias que as estações contêm, muita cultura passou sobre os trilhos, principalmente a estação ferroviária de Espírito Santo do Pinhal. Sim, essa estação que estamos falando desde o começo tem muita história para contar, inclusive culturalmente. Você já ouviu falar de Vila Lobos? Sabia que um dia o grande maestro resolveu colocar o seu piano de cauda em um trem e partir por São Paulo de meu Deus, tocando em diversas cidades,
levando música para o povo simples do interior. Heitor Villa-Lobos, nascido em 1887, foi um maestro e compositor brasileiro, dos mais originais do século XX. Suas peças eram executadas no circuito dos mais prestigiados teatros europeus e americanos. Villa-Lobos foi largamente influenciado por Bach, compondo 9 peças chamadas de Bachianas brasileiras, uma delas chamada de Trenzinho Caipira. Você pode ouvir um pouco conosco. A partir de 1905, Villa-Lobos inicia uma grande aventura pelo interior de São Paulo, buscando conhecer as particularidades de cada região brasileira, e não deixa de conhecer nenhuma delas. É onde enriquece seu conhecimento cultural e esse enriquecimento proporciona material para suas composições. Villa-Lobos só retorna ao Rio de Janeiro em 1913 e, a partir de então, constrói sua carreira para se tornar um dos mais conhecidos maestros do Brasil. Em uma dessas viagens de desbravamento de Villa-Lobos, Espírito Santo do Pinhal é visitada pelo grande maestro, e os trilhos da ferrovia são responsáveis por trazê-lo junto ao seu inseparável piano de cauda para a cidade. A sociedade pinhalense está em festa. O Teatro Avenida brilha para receber o ilustre convidado. Pinhal está no mapa de Villa-Lobos. Foi notada pelo notável maestro. A apresentação que se segue é brilhante e fica marcada na memória da sociedade pinhalense. Villa-Lobos sobe seu piano para o vagão do trem e parte pelos trilhos levando arte para mais cidades brasileiras. As únicas cidades visitadas por Villa-Lobos que têm os teatros em pleno estado até hoje são poucas, e entre elas são Espírito Santo do Pinhal, Taubaté, São João da Boa Vista e Ribeirão Preto. As memórias da chegada de Villa-Lobos ainda estão na estação de Pinhal. Só estão à espera de que alguém pare um minuto para escutar sua história. Querem espalhar ao mundo que o grande maestro esteve aqui. Querem contar que pelos trilhos do trem ele viajou o país todo e Espírito Santo do Pinhal foi escolhida por ele. Querem contar a honra que foi ser escolhida para receber o maestro. Querem mostrar que também carregam arte. A memória vive em cada um dos tijolos que sustentam a estação. É bom que se lembre que a estação é um prédio finalizado, mas o prédio formado pela estrutura da memória ainda não está acabado. Muitas histórias ainda estão inativas no solo da estação, esperando para acordarem e contarem tudo o que sabem. Um lugar de trabalho cotidiano deixou o foco principal e abre espaço para um novo ato nesse roteiro, a qual pertence à estação. Os sacos de café são substituídos por cadeiras de teatro. Os armazéns viram espaços culturais e se cria agora um espaço artístico dentro da estação. A arte se manteve nos trilhos. É, portanto, que depois da intervenção do auditório da estação, o espaço vai receber o nome de um grande artista pinhalense, um monumental contador de histórias, um professor, um ator, um amante das artes e um amigo, João Batista Caiabe. Nascido e crescido em Espírito Santo do Pinhal, no interior paulista, a Caiabe iniciou sua carreira artística ainda na adolescência, trabalhando como locutor de rádio. Após ter estudado na Escola de Arte Dramática de São Paulo, a Caiabe ganha os palcos e as telas do Brasil,
Participou de 15 novelas na TV. A mais recente foi Uma Rosa com Amor, exibida pelo SBT, onde interpretou o personagem Pimpinone, de 2001 a 2006. Interpreta o tio Barnabé, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, na TV Globo. E entre 2013 e 2015, vive El Chefe Chico, na novela Chiquititas, no SBT. No teatro, interpretou o polêmico Cristo Negro, em Jesus Homem, de Plínio Marcos. Infelizmente, em 1º de abril de 2021, João Acaiabe nos deixou, aos 76 anos, devido ao Covid-19. Realidade atroz que a mente esmaga, extingue dos teus olhos o brilho imundo. O trilho que Colombo abriu nas vagas como um íris no pélago profundo. Mas a infâmia é demais. Da etérea plaga. Levantai-vos, heróis do novo mundo! Andrada, arranque esse pendão dos ares! Colombo, feche as portas dos seus mares! Navios, estradas de água, estradas de ferro e palcos de madeira. A capacidade de ir e voltar como um trem nunca abandonou a estação. Todos os trens que um dia partiram, mesmo os que voltaram nas mesmas máquinas, eram diferentes, pois a viagem os havia mudado. Assim como a arte, que será a essência da estação, mudará as pessoas que estarão lá dentro, daqui para frente. O projeto Estação Memória começou há 2 anos atrás, quando nós resolvemos, eu e o professor Felipe Beltrán, realizarmos um trabalho com os alunos do nível 6 do curso de História. Na verdade, eles ainda não estavam no nível 6, né? Eles eram alunos iniciantes, e nós começamos a produzir um trabalho sobre a memória da estação ferroviária, que resultou, em primeiro lugar, num texto escrito e num curso online, ainda na época da pandemia, sobre patrimônio, memória e história a partir da estação ferroviária. Quando nós retornamos às aulas presenciais, no início desse ano, o atual nível 6 incorporou esse trabalho conosco. E nós começamos esse projeto, que foi recuperar a história da estação a partir de uma ideia de educação. E é essa proposta que está se apresentando hoje, nesse áudio, nesse vídeo, nessa música, nessas conversas a respeito da estação ferroviária. O material que nós estamos produzindo será disponibilizado para todas as escolas de Espírito Santo do Pinhal, e é uma espécie de laboratório de história, né? Nós estamos pensando em falar de história, da história local, a partir da formação de futuros professores e professoras de história, pensando a memória local e a história que tenha significado para todas as pessoas que dela quiserem fazer parte. Eu fico muito feliz de estar aqui com os meus alunos, e tenho certeza também que o professor Felipe fica muito contente também com o resultado desse trabalho, que é um trabalho de dedicação, é um trabalho de reflexão, é um trabalho de pesquisa, é um trabalho de produção de textos, imagens e falas e gravação, que não são fáceis, que não são... são complexos, mas, ao mesmo tempo, são feitos a partir de uma grande dedicação que esses alunos tiveram ao longo desse semestre. Então, eu gostaria de finalizar essa gravação dizendo o quanto eu fico feliz por estar aqui com eles, contente da gente ter feito um trabalho interessante, um trabalho que vai ficar, né, também na memória, mais um trabalho a respeito da memória da estação ferroviária, e o quanto eu sou grata a todos eles por eles terem se apaixonado por esse projeto, tanto quanto eu e o Felipe somos apaixonados por ele, né? Eu acho que
Tem uma coisa também que, em educação, não dá para a gente desconsiderar, que é a paixão, né? A paixão por aprender, a paixão por ensinar e a paixão por compartilhar juntos alguma coisa que nós estamos aprendendo juntos. Então, para os meus alunos do nível 6, eu vou dizer ao Ademir, ao Gustavinho, à Carol, à Camila, ao Saulo, à Vicky, ao João, ao Pedro, ao Marcelo e ao Renan, que não pôde estar aqui. Muito obrigada.